Bem, eu vou perguntar, isso é para ambas, né, essa pergunta. Os procedimentos de combate à violência contra estudantes apresentados até o momento são ações focadas nas ouvidorias e campanhas de prevenção. Para o combate efetivo à violência sexual, essas ações vocês consideram suficientes? Como especialistas da área analisam esta questão? Existem procedimentos mais adequados que as universidades poderiam tomar? E eu vou repetir uma pergunta que eu fiz na reunião anterior, que é a seguinte: de acordo com a pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, realizado pelo Instituto Avon, em parceria com Data Popular, existem 6 tipos de violência. A coerção, que consiste na ingestão forçada, o sem conhecimento de bebidas, bem como a participação forçada em atividades, violência física, desqualificação intelectual, que acho que foi abordado, inclusive, pela doutora Elaine, a violência sexual, que vai desde o toque sem consentimento até o estupro, assédio sexual, que engloba comentários e cantadas ofensivas. A Bia, acho que elucidou isso, né? Ou com apelo sexual indesejado, e agressão moral e psicológica, que pode ser uma humilhação por professores e alunos, ofensa ou maltrato por rejeitar uma investida. Dentre estes tipos de violência, quais os mais recorrentes nas universidades? E quais as ações políticas pedagógicas foram criadas pela universidade ou no âmbito que vocês atuam, né, no último ano, de prevenção à violência de gênero? Especificamente para a Beatriz, vou terminar, deputada. Quais ações que o DCE vem realizando sobre a violência sexual na universidade? Qual o apoio da reitoria para essas ações? Nesse sentido, você poderia citar as principais fragilidades que afetam o meio universitário? E sobre os coletivos feministas na Unesp, existem experiências nesse sentido? É isso. Muito obrigada para ambas. E vocês foram espetaculares, viu? Passo, então, a palavra pela ordem, já que as perguntas foram dirigidas a ambas, não é isso, deputada professora Bebel? Então, acho que poderíamos começar pela doutora Elaine, que foi a primeira a se apresentar, e, na sequência, a Beatriz Miraldi. Muitíssimo obrigada, deputada professora Bebel, e também obrigada aos comentários iniciais da deputada Damares. Eu queria começar, na realidade, com um disclaimer prévio, que é essa questão de quais os mecanismos utilizados, se eles são efetivos ou não, e se as pessoas buscam ou não esses mecanismos, lembra muito a situação da ciclovia. Então, as pessoas andam de bicicleta na cidade se tiver ciclovia. Se não tiver ciclovia, as pessoas ficam com medo de andar de bicicleta. De certa forma, a mesma coisa acontece com quem passa por essa situação. Existe uma situação de sofrimento, independentemente de ter o mecanismo ou da pessoa saber que tem um mecanismo de resposta. Se ela vai seguir o mecanismo ou não, se ela vai reclamar ou se ela vai formalizar, ela depende da existência desse mecanismo. Então, com a formalização disso, é possível que a gente tenha uma canalização mais adequada das situações de sofrimento. E é fundamental a atuação da LESP nesse sentido para formalizar e requerer das instituições que adotem canais de comunicação e que avaliem constantemente se os canais de comunicação são adequados. E nesse sentido, isso ajuda a pessoa a significar a própria experiência e permanecer naquele ambiente ou não, que é um ambiente que está causando uma situação
a primeira pessoa, novamente, a primeira pessoa que eu peguei foi um caso muito ímpar, porque a pessoa tinha deixado de atender telefone, ela não atendia mais nem telefone com medo que fosse o orientador dela que pudesse estar ligando e ela não saberia como responder, não pisava na faculdade, não atendia o telefone, o que acaba gerando uma situação de estresse e isolamento constante da pessoa para além da sala de aula e para além da relação com o próprio orientador. Em geral, o que se verifica, óbvio, é que os tipos mais agudos de violência, pensando numa figura de iceberg, eles são aquela ponta do iceberg. O que está na parte de baixo do iceberg, que a gente não vê, na parte submersa, são essas formas do dia a dia. Então, é muito importante a gente lembrar que assédio realmente não é flerte, mas o assédio vem com essa punição. Então, olha, se você não fizer isso, eu deixo de convidar para falar no congresso, eu dou uma nota ruim, eu recuso receber o trabalho, ou eu excluo do grupo de alunos quando isso é realizado na relação entre alunos. Então, existe uma violação da liberdade. A pessoa fala não e ela continua sendo pressionada, coagida para que aquilo ocorra. O relatório da Avon, do Instituto Avon e do Data Popular, ele é muito importante, mas ele também não trata da mesma forma que outros grupos tratam essas diferentes dimensões. Então, essa relação de colocação da mulher, de diminuir o número de fala, tem levantamentos muito interessantes em outros países, por exemplo, que alunas costumam ser mais cortadas na sua fala do que alunos, pelos professores e pelos assistentes dos professores na condução da aula. Isso é a coisa mais constante que existe, que é essa recolocação intelectual que, às vezes, você precisa estar atenta para conseguir verificar que aquilo ocorre. E enquanto, por exemplo, em países como nos Estados Unidos, esse tipo de estudo tem sido feito desde os anos 70, porque foi em 1969 que você teve a introdução em nível federal, de legislação federal, da obrigatoriedade de se discutir os obstáculos para a inserção da mulher na universidade, no ensino de uma forma geral, no Brasil esses estudos têm sido realizados mais recentemente. Nesse aspecto da violência, em especial a partir de 2015, depois da CPI de 2014 e de toda a repercussão que a CPI teve na reorganização das relações dentro da faculdade, em que as pessoas passaram de ver que aquele incômodo, aquele sofrimento tem um nome e que aquela situação é uma situação indevida. Então, as situações do dia a dia, em especial, são essas situações que estão na parte submersa do iceberg, são essas situações da recolocação de uma relação subordinada, de um lugar menor da mulher, que, óbvio, é base para que essas situações agudas de violência, como é o caso do estupro e o caso do assédio, ocorram. No entanto, é óbvio, se a gente vai colocar de acompanhamento e observação, assédio ocorre muito mais que estupro. Estupro é um caso agudo, ele não é o dia a dia. E se vocês olharem, as deputadas, os assessores, todo mundo olhar os dados que eu trouxe do formulário, a gente consegue verificar que existe uma observação dessas situações, mesmo que a pessoa não tenha identificado para ela de como isso ocorre. O que é uma realidade que aparece também no relatório do Instituto Avon. Eu estive no lançamento do relatório e na discussão prévia dos resultados, que foi realizado, se não me engano, se a memória não me trai, lá em 2016. E essa observação, essa constatação, ela também aparece no relatório do Avon. As pessoas conseguem identificar muito mais facilmente o que ocorre com o outro do que o que ocorre consigo mesmo. Então, quais são, dentro desses mecanismos, as formas possíveis de se pensar? Países estrangeiros já têm tratados disso há bastante tempo e a gente poderia pensar não só essa realidade das instituições brasileiras ou das instituições de São Paulo. Dentro de São Paulo, a regulamentação da Unicamp, que procura dar um tratamento organizado e sistematizado, que é articulado a partir de um serviço social, de uma assistência social, que acolhe e verifica qual que é a necessidade de resposta para encaminhamento a órgãos que estão em diálogo, é um exemplo, mas não é o único exemplo. A gente tem exemplos também na UFG, na Federal de Santa Catarina.
ou mesmo na Federal da Bahia de estar tentando tratar dessa questão, que são formas diferentes em relação às outras instituições, como USP, PUC, ou mesmo o que ocorre na Unesp, que está sendo construído enquanto a gente fala. Nos Estados Unidos, existe uma obrigatoriedade desde 1969, que foi regulamentada em 1972, de que exista um departamento especial que articule todas as questões relacionadas à participação da mulher. Daí, outras minorias foram sendo inseridas ao longo do tempo na universidade, o que vai incluir discussões relacionadas a assédio, a estupro, a importunação, que acabam muitas vezes fazendo com que elas deixem de frequentar e discuta questões de uma forma mais substantiva, podendo dar, eventualmente, até a expulsão do professor ou da professora que seja, de alguma forma, identificado como um autor reiterado daquela prática. Mas isso, em geral, é um mecanismo posterior. Você recebe, quando entra na instituição, um treinamento sobre isso, de certa forma, um conhecimento das regras, isso faz parte do código de ética e do regimento de cada instituição por demanda legislativa, e depois você só tem o procedimento de investigação. Na Argentina, existe uma lei para todas as instituições públicas, que demanda uma participação e treinamento prévio de todos que ocupam funções públicas com relação a esse tipo de comportamento, a inadequação e a possibilidade de responsabilização caso ocorra esse tipo de funcionamento. Mas para a gente isso não seria também adequado, porque seria apenas para instituições públicas. E em São Paulo existem 6 vezes mais estudantes nas instituições privadas do que nas públicas, o que demanda que a atenção seja dada não apenas ao funcionário público e a pessoas que estão em situações de precariedade de contrato. E num mercado altamente competitivo, em que se você foi visto como motivo de atrito ou insatisfação com o aluno, que é o que paga a mensalidade numa instituição, você não seja contratado em outra, porque, afinal de contas, existe uma comunicação permanente entre professores, coordenadores, porque a comunidade de professores é uma comunidade relativamente pequena. A comunidade científica no Brasil é uma comunidade pequena. Então, a gente poderia pensar, talvez, num intercâmbio dessas experiências que leva em consideração não só o que está sendo feito no Brasil, que é muito recente. Na Unesp, eu estava vendo outro dia que começou esse ano uma discussão mais efetiva sobre isso. Na Unicamp, ano passado, em 2016 e 2017, apesar de já ter um debate interno prévio sobre qual deveria ser o comportamento adequado. Mas as limitações da realidade institucional fazem com que os mecanismos que existam sejam sempre limitados em cada instituição por disponibilidade de recurso. Então, para quando vocês conversam com os professores e as professoras da USP, por exemplo, para quem não é do escritório USP Mulheres, que é parte do movimento de defesa de mulheres dentro da universidade, existia uma demanda de ter um assistente social para poder fazer em toda a universidade, em toda a USP, que tem milhares de alunos, o acolhimento dessas alunas. E até hoje não se conseguiu um assistente social para fazer esse acolhimento, em razão do custo que significaria ter um assistente social. E a USP é talvez a principal instituição científica que a gente tem no Brasil, que é representativa de conhecimento no mundo. Isso para dar uma dimensão do que seria a realidade de outras instituições menores, com menos alunos, com menos recursos para essa organização. Então, ouvidorias por si só, muitas vezes elas são inacessíveis até fisicamente. A gente conversou, antes de vir para cá, eu estava conversando com outras alunas, que, por exemplo, sempre recebiam essa informação: faça a denúncia para a ouvidoria. Mas ninguém no campus sabia onde era a ouvidoria. Até que depois de 2 meses, eles encontraram um lugar que era a ouvidoria, e aí tinha um horário de funcionamento que era muito limitado. Elas conseguiram, numa segunda vez, encontrar o funcionário e começar a falar, e a possibilidade de resposta e atuação acaba sendo bastante limitada.
Então, ouvidoria por si só, pelas limitações de funcionário, não basta ser advogado para fazer isso, não é o melhor tipo de atendimento inicial, precisa ter um atendimento que seja amplo, que seja integral, que inclua assistente social, que inclua psicólogo, porque muitas vezes uma atividade de mediação pode eventualmente ajudar com que aquela conduta se encerre, desde que haja um tratamento formal da questão. E que haja um encaminhamento adequado caso os casos sejam realmente sérios e demandem uma responsabilização mais grave dos envolvidos no caso que esteja colocado e pensar a situação das pessoas também de uma forma mais integral. Eu acho que é um pouco isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Elaine. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, só fazendo uma lembrança a vocês, eu não interrompi a doutora Elaine pela relevância, não é, das informações, mas nós organizamos aqui o tempo da seguinte forma: são 3 minutos para as perguntas dos deputados e até 5 minutos para a resposta dos nossos convidados. Mas só estou informando, doutora Elaine, eu não a interrompi pela relevância, não é? E eu agradeço a sua colaboração com a resposta que foi dada à deputada professora Bebel. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, à Beatriz. Oi. Então, primeiro, obrigada, né, pelos elogios antes da gente começar aqui. Na verdade, quais são as ações, né, que a universidade realiza contra a violência sexual? Eu posso falar com mais propriedade no campus de Ilha Solteira, porque é onde eu estudo, onde eu atuo, mas sei que também existem outros coletivos, outros núcleos em outros campos da Unesp. Então, lá na universidade, na Unesp de Ilha Solteira, a gente tem ações de prevenção, ações educativas, de acolhimento às vítimas, principalmente o NUGENS, que é o Núcleo, né, de Apoio e Discussão sobre Gênero e Sexualidade. Então, também a gente tem um contato com a ouvidoria local e a ouvidoria geral. Esse contato é muito importante entre os núcleos e a ouvidoria, porque assim a gente consegue fazer um repasse de uma denúncia e correr com essa denúncia de uma forma mais eficiente. Mas as fragilidades mesmo dessas denúncias, né, dessas ações, são de caráter da própria segurança pública. Então, o enfrentamento, né, pelas instituições desses assuntos, seja pelo número de delegacia da mulher, seja por caso de acolhimento. Na Unesp, a subnotificação, que independe, né, uma ação com mais firmeza, e a questão cultural também, que tem a ver com a mulher e com essa ideia da mulher ser menos capaz. Então, a universidade sozinha, ela não consegue agir e ter uma ação direta sem o poder público. Então, a universidade, ela depende das políticas públicas universais. Então, essa relação entre a universidade e o poder público também tem que existir, não dá para só a universidade sozinha, né, ter algum tipo de ação, mas quero ressaltar que dentro da universidade, dentro da Unesp, a gente tem grupos de pesquisa, professoras e professores que pesquisam sobre tais temáticas, sobre violência de gênero, violência sexual. Então, esse também é um dado de extrema importância e relevante, que eu considero, fazer esses estudos, pesquisas também nessa área, né? E para que a gente possa ter mais visibilidade no assunto e saber trabalhar um pouco melhor e lidar um pouco melhor também com essas ações, com essas situações, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu dou ênfase também nesses grupos de prevenção à violência, porque essa prevenção, essas ações educativas são extremamente importantes, mas também a ação do poder público, de políticas públicas para combater tais situações. Agradecer, Beatriz, pela resposta. Consulto a deputada professora Bebel se ela está satisfeita com as respostas oferecidas pelas nossas convidadas.
Sim, presidente, doutora Damares. Muito obrigada, deputada. Eu queria